dos argumentos que fazem as pessoas irem para o ateísmo, largarem a sua fé, o mais comum e o mais influente é o argumento do problema do mal, que é extremamente antigo. Mesmo na Grécia Antiga, em que as pessoas normalmente descrevem como era a religião dos gregos, os gregos acreditavam que seus deuses eram falhos e tinham... Não exatamente. Quando você descreve grandes conjuntos de pessoas, você descreve a média ou o pensamento mais influente. Isso não quer dizer que o pensamento de que os deuses eram perfeitos, que vai contra esse discurso de porque eles acreditavam que os deuses cometiam erros como os humanos. Tem textos em que falam, ok, isso é completamente ridículo. A ideia de Deus trair, violentar, é completamente ridícula. Isso são problemas humanos, não tem por que pensar que os deuses teriam esses problemas. É bobagem. Esse tipo de pensamento já existia em várias religiões muito mais antigas que o cristianismo. Mas o problema do mal, ele se sedimenta, ele se solidifica muito fortemente do cristianismo. Principalmente no cristianismo, que é mais lugar comum na contemporaneidade, nos dias atuais. Quando alguém pensa na existência de Deus, normalmente as pessoas pensam no Deus que é descrito no paradoxo de Epicuro, que é o problema do mal. O paradoxo de Epicuro, que provavelmente não foi feito por Epicuro, mas é atribuído a ele, o que é o paradoxo de Epicuro? Ele coloca 3 premissas e essas 3 premissas criam uma contradição entre elas. Então, a afirmação dessas 3 premissas não pode ser verdade. Por isso chama trilema, tá? Porque essas 3 coisas não são coerentes entre si. Elas se contradizem. Então, como muita gente tem a visão de que se Deus existe, esse é o Deus que existe, e é apresentado o problema do mal a elas percebem que, logicamente, a existência desse Deus não faz sentido. Então, as pessoas começam a ser obrigadas a pensar sobre a existência desse Deus e não ter ele como um fato dado. E aí muitas pessoas caem no ateísmo. Ou elas percebem que nunca acreditaram de verdade, ou elas entendem que, como elas foram ensinadas que só a existência desse Deus faz sentido e outros não fazem, quando ela percebe que existe um paradoxo dentro disso, ela abandona a religião completamente. O Jean-Pierre Vernant, no livro Mito e Religião na Grécia Antiga, ele discorre um pouco sobre como as pessoas lidam quando percebem a pluralidade religiosa. Depois eu trago sobre esse livro. Mas isso é mais ou menos o que acontece. As pessoas percebem que existe essa pluralidade religiosa, de que esse Deus que existe no paradoxo de Epicuro não é a única opção, e além de não ser a única opção possível, não ser um Deus totalizante, ser um Deus contingente, não ser um Deus total, ser um Deus dentro de uma possibilidade, as pessoas podem fazer várias coisas. Uma delas é abandonar a religião. Por isso, esse é um argumento muito forte. Bom, além desse aspecto do problema do mal, todas as tentativas de solução do problema do mal, elas também criam novos problemas que fazem as pessoas caírem no ateísmo ou abandonarem a própria religião. Tem mais ou menos 4 categorias de argumento que tentam solucionar o paradoxo. Para você solucionar o paradoxo, você precisa eliminar uma das suas premissas. Então, o problema do mal tem 3 premissas e tem 4 categorias de resposta. Primeiro, vamos lembrar todas as questões de quais são as premissas do problema do mal. O problema do mal diz... O problema do mal fala de um Deus que é onipotente, que é todo-poderoso, e normalmente esse todo-poderoso, ele é como um Deus acima da natureza. Ele pode qualquer coisa, ele não está contido na natureza. Como ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Deus criador, ele cria o universo
Então ele está acima do universo, ele está fora do universo. Ele é bom e justo, ou só bom mesmo, ou só justo. A definição ela importa dependendo de qual forma você está estruturando o problema do mal. Se é um problema do sofrimento ou do sofrimento humano, que são duas coisas diferentes, mas não é tão relevante agora. E a terceira premissa é a existência do mal. O mal existe, isso é um fato. Isso é um fato dentro do argumento. E normalmente não é a parte mais questionada do problema do mal, porque as pessoas veem coisas ruins acontecendo e coisas ruins sem motivo aparente. O mal não parece ser um mal que vem para punir o injusto. Então a realidade ela parece que contém coisas injustas. Só que o que o problema do mal diz, porque ele é um paradoxo, porque se existe um Deus todo-poderoso, completamente onipotente e bom, não tem por que o mal existir. Você espera que um Deus criador que é onipotente e que é bom crie um mundo em que não existe o mal. Não faz sentido um Deus todo-poderoso e bom criar um mundo em que existe o mal. Só que não é esse o mundo que a gente vive. A primeira categoria de resposta do problema do mal é negar a primeira premissa, que é Deus é todo-poderoso. Como as pessoas fazem isso sem fazer com que Deus pareça menor? As pessoas argumentam que a onipotência não quer dizer que Deus esteja acima da natureza. Ele criou a natureza, mas ele está contido dentro do universo. O que eles querem dizer? Que Deus não pode qualquer coisa. Ele pode as coisas que são possíveis. Então ele não poderia criar uma pedra que ele não pode levantar ou um triângulo de 4 lados. Isso é completamente sem sentido. Então seria impossível. Ele só pode fazer coisas possíveis, coisas que têm lógica. Qual o problema desse argumento? É que esse Deus, deixando de ser um Deus transcendente, deixando de ser um Deus acima do universo e ficando contido dentro do universo, para a maioria das pessoas, ele vira um Deus tanto inútil. Um Deus um tanto inútil. Porque se algo que está contido dentro do universo, que é obrigado a seguir as leis da lógica, criou o universo, essa coisa não precisa ser Deus. Por que ela precisaria ser Deus? Aliás, passa a ser improvável que seja Deus. Porque quanto mais você estuda como as regras do universo funcionam, mais uma noção de divindade fica improvável pelas regras do universo. Por exemplo, ele diz faça-se a luz e a luz se fez. Isso não segue nenhuma regra do universo, isso não faz sentido nenhum. Então você nega a premissa do problema do mal, do paradoxo de Epicuro, mas ao mesmo tempo você mostra ela correta, entre aspas, porque o Deus que você descreve, ele deixa de ser o Deus em que as pessoas acreditam. A segunda categoria de solução do problema do mal. Deus é bom ou justo? Os judeus, eles entendem as passagens de Deus como o alfa e o ômega, os judeus da antiguidade principalmente, como o alfa e o ômega, ele é a razão tanto das coisas boas quanto das coisas más. Ele é o senhor do bem e do mal, da luz e das trevas, ele é o senhor de tudo. Então ele não é necessariamente bom, o que é uma forma de solucionar o paradoxo. Você nega o argumento de que Deus é bom, Deus é justo. Ele não é necessariamente bom e justo, ele não precisa ser bom e justo. Então eles negam a segunda premissa de que Deus é bom e justo. A próxima categoria, a existência do mal. Essa solução do paradoxo ela é muito comum na Idade Média, em textos medievais. Existem até contos medievais dizendo que o mal, ele na verdade não existe. Ele é uma falha da percepção humana que é limitada. Então Deus não fez o mal no mundo, não existe o mal. As coisas parecem más porque você é humano. Mas para Deus, como ele vê o todo, o mal não existe.
também não é um argumento muito bom, né? Eu acho que as pessoas, assim, no sentido que não convence as pessoas de que, não, se você olhar de todos os ângulos humanamente possíveis, parece que existe mal no mundo, parece que existe injustiça. Mas para Deus não tem. É que não tem como perceber, mas confia que o mal não existe. Como esse argumento ele é baseado em confia, ele não é o mais convincente do mundo. O quarto tipo de argumento contra o problema do mal, ele é um argumento que ataca não as premissas do paradoxo, mas algo que faz o paradoxo existir. O paradoxo ele é uma contradição. Ele fala, se essas são as premissas, elas não podem existir porque elas se contradizem, logicamente. Então, qual é o quarto tipo de argumento? Deus está acima do universo, ele está acima da natureza, ele é bom e o mal existe. Essas três coisas realmente parecem paradoxais, mas não são. Sabe por quê? Porque como Deus está acima do universo, como ele é todo poderoso, as regras da lógica, da contradição não se aplicam a ele. Então, isso aqui não se aplica a Deus. Por mais que pareça estar certo, que logicamente esteja certo, que seja realmente um paradoxo, Deus é paradoxal mesmo, e foda-se. Porque ele é todo poderoso, ele pode ser paradoxal e ainda existir. Mais uma vez, não é um argumento muito convincente, né? Porque se Deus está acima das estruturas da lógica e das regras do universo, e você não pode alcançar ele pelas regras da lógica do universo, foda-se, né? Não tem como você saber como ele é, se ele existe, não tem como você saber nada dele, porque você não consegue chegar nele por lógica, porque ele pode simplesmente estar acima da lógica. Não, mas aí ele está acima dessa lógica. Mas no meu livro sagrado, na minha estrutura religiosa, aí ele se adequa. Não parece um argumento muito bom, né? E mais uma vez faz várias pessoas, quando percebem esse tipo de pensamento, abandonarem sua religião. Então, o problema do mal, ele cria muitos ateus, não só pelo que ele diz, que essa descrição de Deus, ela é paradoxal, mas porque as pessoas quando tentam atacar o problema do mal, quando tiram uma das premissas, criam novos problemas, que fazem tudo parecer muito arbitrário e dão novos argumentos para que a pessoa abandone a sua religião. Por que eu estou falando disso? As pessoas elas falam coisas porque elas querem criar ações no mundo, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que as pessoas virem ateias? Não. Porque eu quero mostrar que muitas das pessoas que têm religião, elas não têm uma religião porque elas pensaram sobre e chegaram a uma conclusão que no entendimento de mundo delas, Deus é assim, ou esse é o significado da palavra Deus. Elas são religiosas simplesmente porque disseram para elas serem. E elas ouvem uma outra pessoa simplesmente porque dizem que ele é autoridade, dizem que ele sabe mais sobre Deus, então ele está a priori certo, ele está de largada certo. E isso faz com que as pessoas que vivem como se Deus fosse a maior coisa do mundo e ele existisse, não pensam sobre ele. Você viu? Eu fico completamente embasbacado com as pessoas que falam que Deus é a maior coisa que você... é a coisa mais importante do universo e além do universo, e elas não pensam sobre Deus. Elas só... E por não pensarem sobre Deus, elas acabam sendo usadas para tirarem o dinheiro delas, para incitar o ódio delas contra outro grupo fora do grupo deles, fora da própria religião, para ser usados de massa de manobra, para serem manipulados. Então, assim, se você tem um entendimento de Deus que é qualquer uma dessas partes, não, o paradoxo de Epicuro está certo, mas Deus está acima dele. Tudo bem.
o meu Deus, ele é todo poderoso, mas a potência dele é a potência de tudo que pode ser feito e não do impossível. Tudo bem também. Qualquer definição que você tenha de Deus não é o problema. O problema são as pessoas que não pensam. Então pense. Eu estou fazendo esse vídeo inteiro para, se você acha a existência de Deus uma coisa importante para a sua vida, para o seu entendimento da realidade, pense. Só pense. É tudo que eu te peço. Um beijo no seu sorriso e tchau. Mas deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui, que respeitando todos os amados irmãos. Eu já testei todos os processos de tirar oferta. Eu já testei todos os processos de tirar oferta. E vou dizer qual é o processo mais eficaz. Vamos lá. Processos de tirar oferta. Envelope no banco em muitas igrejas, do dízimo e da oferta. O crente vem, preenche o envelope, que ele pega e coloca num gasofilaço, entrega na mão do obreiro, cada um de um jeito. Um processo. Segundo processo. O pastor fala da oferta e manda o pessoal levar lá na frente. Eu nunca vi um processo tão vagabundo como esse. Desculpa a expressão, mas tô apelando contigo. Esse processo costuma 20 a 30% do povo ofertar e 70% não oferta. Quer experimentar e ver? E contar na tua igreja para o povo levar a oferta lá na frente e ver quantos se levantam? Um outro processo. 2, 3 máquinas escondidas num canto. Porque hoje o sistema eletrônico superou a espécie. Ou então, 2 irmãos numa plateia de 500 pessoas, não vou nem apelar para número grande, uma plateia de 500 pessoas, 2 irmãos com a maquininha na frente. Com cara de mané, com todo respeito. Para o crente lá na frente dar oferta. Tô com peninha de você, pastor. Qual é o sistema mais eficaz que eu já vi até hoje? Eu podia falar de outro sistema, vou te dizer o mais eficaz de tirar oferta. Primeiro, não tem envelope em lugar nenhum. Em cadeira atrás, na frente, no banco, sentado, sei lá onde. O sistema mais eficaz que eu já vi até hoje de tirar oferta é esse que eu vou falar para vocês. O pastor vem e dá uma palavra sobre a oferta. Também não é aquele sistema, irmão, passa esse envelope aí. Passa o quê? Vai passar? Alguém vai passar nas irmãs envelope por algum acaso? Não, uma palavra que seja de 5 minutos, você tem que dar que é dizimista. Na minha igreja, o dízimo o cara tem que se levantar e botar no gasofilaço. A oferta devolve na mão do obreiro. Então, na igreja que eu sou pastor, dízimo no gasofilaço, mas a distribuição é na mesma hora. O crente, o dízimo da oferta entrega na mão de cada um. O de dízimo ele tem que pedir pro obreiro dar a ele. Ele vai preencher o dízimo e oferta, vou apresentar a oferta. Ele devolve na mão do obreiro e o dízimo ele se levanta para botar no gasofilaço. Mas ele foi entregue na mão dele lá. O que acontece? O cara recebe o envelope na mão. Ou dá oferta porque ama, ou dá oferta porque é constrangido. Azar o dele.